Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a igreja do UNASP São Paulo. Esta é a lição número 4 e trata de um tema recorrente nos Salmos. O Senhor ouve e liberta. Você ouviu bem? O Senhor ouve e liberta. Talvez essa informação seja muito importante para alguma situação que talvez você esteja vivendo hoje. O verso para memorizar da lição é o Salmo 34, 17, que diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Os Salmos revelam um aspecto incrível de Deus. Ele é soberano, mas ao mesmo tempo é tremendamente pessoal. Imaginem só, o Criador do universo, que estabeleceu o seu trono nos céus, que cavalga sobre as nuvens, como dizem os Salmos 103 e 68, também está perto o suficiente para ouvir cada um de nós. Essa dualidade de Deus, grandioso e ao mesmo tempo íntimo, pessoal, é algo que muitas vezes escapa à nossa compreensão. No meio do nosso dia a dia, às vezes esquecemos que, apesar de Deus ser o grande sustentador do universo, Ele também está interessado em nós, em nossa vida, em nossas alegrias, nossas lutas e tristezas. Mas sabe o que é mais extraordinário? A Bíblia nos mostra que essa proximidade de Deus não é apenas para confortar o nosso coração. Ela exige de nós uma resposta de fé e obediência. Não é uma fé cega, mas uma fé que reconhece quem Deus é e o que Ele fez por nós. E não é uma obediência forçada, mas uma obediência que nasce da nossa confiança e amor por Ele. Quando pensamos sobre Deus, ouvindo as nossas orações, conhecendo os nossos pensamentos, muitas vezes imaginamos uma resposta imediata da parte dele ou uma solução mágica para os nossos problemas. Mas a verdade é que nem sempre Deus responde dessa maneira. Deus tem inúmeras formas de responder e de atender aos nossos problemas. Às vezes Ele simplesmente nos dá força para enfrentar as dificuldades. Outras vezes Ele muda as circunstâncias ao nosso redor e em alguns casos Ele simplesmente nos dá a paz para aceitar as coisas como são. Essa compreensão de Deus como um ser que ouve e responde vai além da ideia de um Deus que apenas atende pedidos. É sobre um relacionamento, uma caminhada de fé em que nós aprendemos mais sobre quem Ele é e quem somos nós em relação a Ele. E essa experiência nos transforma, molda o nosso caráter e nos ensina a confiar nele mais profundamente. Domingo, o título de hoje é Meus ossos não te foram encobertos. Às vezes, até as pessoas mais próximas não conseguem entender completamente as nossas lutas, não é verdade? Mas Deus nos conhece perfeitamente em cada detalhe e Ele tem o poder para nos ajudar de verdade. O Salmo 139, que é o tema do nosso estudo de hoje, nos mostra que Deus conhece cada aspecto da nossa existência, desde os nossos pensamentos mais secretos até os lugares que frequentamos. E essa onisciência divina não é algo para nos assustar, mas para nos encorajar. Um ponto fascinante aqui é que essa onisciência de Deus não se limita apenas ao nosso ser físico e emocional. Ele nos conhece tão profundamente que a nossa existência em Sua presença começa antes mesmo de nossa formação no ventre materno. Ele nos conhece antes de existirmos. Isso nos leva a uma reflexão muito profunda. Se Deus conhece cada parte da nossa existência, Ele também entende perfeitamente as nossas necessidades e os desafios que enfrentamos. É importante você saber disso. E aqui entra um aspecto crucial. Essa compreensão de Deus não é apenas para acalmar o nosso coração, nos dar tranquilidade, mas é para nos guiar até a cruz de Cristo. Como disse Paulo em Romanos 3, 5 e 21, que pela fé em Jesus recebemos a justiça de Deus. Isso significa que o Deus que nos conhece intimamente é o mesmo que nos oferece redenção e restauração através de Cristo. E esse Salmo 139 nos fala da presença de Deus em todos os lugares, do mais profundo abismo às trevas e dos extremos do leste ao oeste. Essa ubiquidade de Deus, eita palavra esquisita, essa capacidade que Deus tem de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, é uma garantia
de que não importa onde nós estejamos, Ele está conosco. E essa presença não é passiva, é ativa e sustentadora, como vemos lá em Hebreus 1:3, onde é dito que Deus sustenta o universo. Portanto, quando refletimos sobre o Salmo 139, entendemos que o nosso relacionamento com Deus é baseado em seu conhecimento completo sobre nós e sua presença constante em nossa vida. Isso nos leva a um louvor espontâneo e a uma confiança que se renova a cada dia, sabendo que Ele está sempre pronto para nos ajudar e nos restaurar. Lembre-se disso e tenha um dia abençoado na certeza de que Deus está com você agora mesmo. A lição de segunda-feira tem como título Garantia do Cuidado Divino. Você já pensou como é bom saber que Deus, o Criador do Universo, cuida de nós individualmente? Primeiro nós vamos olhar para o Salmo 16, verso 8, onde o salmista afirma que o Senhor está sempre diante dele, do salmista. Isso é uma expressão de confiança total. Mesmo quando ele clama das profundezas, a expressão que ele usa, né, como no Salmo 130, há uma certeza de que Deus ouve e atende. Isso nos mostra que, independentemente da nossa situação, Deus está conosco. Agora vamos refletir sobre o Salmo 121 também. Este salmo belíssimo, é um hino de confiança na proteção de Deus, né? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Maravilhoso. Primeiramente, esse salmo nos assegura que Deus não deixará nossos pés vacilarem. Isso significa estabilidade na nossa caminhada pela vida. Na Bíblia, os pés simbolizam o caminho que percorremos e Deus promete ser o nosso guia seguro. Esse Salmo 121 também descreve Deus como o guardião de Israel que nunca dorme. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso é uma metáfora poderosa para a vigilância constante de Deus. Ele está sempre pronto para nos proteger em todos os momentos. E o que dizer de Deus como a sombra à sua direita, como está no Salmo 121? Isso nos lembra da coluna de nuvem que guiou os israelitas no deserto. Assim como Deus guiou e protegeu o seu povo no passado, Ele continua a nos oferecer proteção física e espiritual. Na cultura bíblica, a mão direita representa força e autoridade. Quando Deus está à nossa direita, isso significa que temos o seu apoio e proteção constante. E por fim, aqui no Salmo 121, há uma promessa de que Deus nos protegerá de todo o mal. Nem o sol nem a lua nos prejudicarão. Deus cuidará de cada aspecto da nossa vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Eu sei que é difícil entender e aceitar as coisas ruins que nos acontecem. Se Deus cuida tanto, por que às vezes enfrentamos derrotas, doenças e tragédias na vida? De alguma forma, Deus sabe como transformar essas coisas para o nosso bem. Nós só precisamos confiar mais. A lição de terça-feira tem como título O Senhor é refúgio na adversidade. Então, pessoal, a lição de hoje é sobre algo que todos nós enfrentamos, que é a adversidade. E vamos descobrir como o Salmo 91 e outros textos bíblicos nos mostram que o Senhor é o nosso refúgio nessas horas difíceis. O Salmo 91, com certeza, é um dos salmos mais lidos e conhecidos de todos, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Amém? Esse é o Salmo 91. Mais à frente ele diz assim, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso não é só uma declaração de fé, é uma escolha deliberada de confiar em Deus, não importa o que aconteça. O interessante é que essa confiança brota da experiência passada que o salmista tinha com Deus. Ele não está falando de um conceito abstrato, filosófico, mas de algo que ele viveu.
E ele chama Deus de Altíssimo e Onipotente, lembrando a todos, né, da grandeza desse Deus. E agora vamos explorar as metáforas usadas pelo salmista. Ele fala de Deus como um esconderijo, sombra, refúgio, fortaleza, fala das asas de Deus, escudo, proteção, né, morada. Cada uma dessas imagens tem um significado profundo na cultura do salmista. Por exemplo, a sombra não é apenas uma sombra qualquer, é um alívio do sol escaldante do deserto, do sol do deserto, né? E o escudo ou a fortaleza remetem à proteção durante as guerras. Mas uma das metáforas mais poderosas desse salmo é a de estar à sombra das tuas asas. Isso traz uma imagem de conforto e segurança, como uma ave, né, que protege os seus pintainhos. E a Bíblia usa essa imagem para descrever Deus, né, como uma águia, né, ou uma galinha cuidando dos seus filhotes. Então, o que podemos tirar de tudo isso? Em tempos de adversidade e momentos difíceis, nós temos um refúgio seguro, o Senhor. Ele é nossa proteção, nossa fortaleza, nosso lugar seguro. E essa promessa não é baseada apenas em palavras, mas em experiências reais, né, de pessoas que confiaram em Deus e encontraram nele o seu verdadeiro refúgio. É isso que ele oferece para você também. Espero que essa lição de hoje fortaleça a sua fé, né, ajude você a se lembrar de que não importa o que aconteça, Deus está sempre conosco. O título da lição de quarta-feira é Defensor e Libertador. E o principal estudo de hoje está no Salmo 114, que é uma bela celebração do poder de Deus, mostrando de maneira poética como ele libertou Israel do Egito. Imagine essas cenas, né? O Mar Vermelho se abrindo, o Rio Jordão cessando o seu fluxo, montanhas e colinas saltando. Tudo isso é uma representação artística de como a natureza reagiu diante da majestosa presença de Deus e dos seus milagres. E está isso neste salmo. Uma mensagem poderosa que esse salmo transmite é que Deus é capaz de nos libertar e nos guiar, seja em desafios físicos, como fez com Israel, né, ou em nossa vida espiritual, em qualquer tempo. É como se o salmo estivesse nos encorajando, né? Veja o que Deus pode fazer por você. Ele supera todos os obstáculos por nós. Essa é a mensagem deste salmo. Isso nos inspira a admirar e a confiar ainda mais em Deus. O Salmo 114 é uma expressão poética da libertação de Israel. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, este evento é visto como um símbolo da capacidade salvadora de Deus. Paulo, por exemplo, em Coríntios, interpreta toda essa história como uma metáfora, uma imagem, uma figura da salvação em Cristo. Então, o que é que torna o Salmo 114 tão especial? Ele descreve como Deus, né, o Criador e Senhor do Universo, conduziu o seu povo durante o Êxodo. Elementos naturais como o Mar Vermelho, o Rio Jordão, as montanhas e colinas simbolizam os obstáculos enfrentados por Israel no caminho para a Terra Prometida. Em toda essa narrativa, Deus se revela soberano. Para muitos de nós, a caminhada até Jerusalém celestial é cheia de desafios. Os salmos, como o Salmo 121, né, nos incentivam a olhar além dessas dificuldades e nos concentrarmos no Criador do céu e da terra. E não podemos esquecer, esse Salmo 114, do nosso estudo de hoje, também nos faz lembrar quando Jesus acalmou a tempestade lá no mar, reforçando a ideia de que com Ele, com Deus, com Cristo, não precisamos temer, porque Ele venceu o mundo. Isso é maravilhoso. Salmo 114, 7 nos convida a tremer diante da presença de Deus, não com medo, mas em adoração e reconhecimento. Quando compreendemos o que Deus fez e faz por nós, nossa reação espontânea é adorá-lo com reverência e gratidão. E aqui está a mensagem mais reconfortante de todas. Com Deus ao nosso lado, não precisamos temer nada. Ele é o nosso defensor, o nosso libertador, tanto nas histórias bíblicas como em nossa vida diária. A lição de quinta-feira tem como título Auxílio do Santuário.
Tudo bem com você? Bom dia! Hoje vamos falar sobre algo muito especial, o auxílio que vem do santuário. Você já pensou no papel que o santuário tem na nossa vida espiritual? O santuário de Deus, o santuário celestial. No contexto bíblico, o santuário terrestre não era apenas um local físico, ele era um símbolo de refúgio, de ajuda, de segurança e de salvação. Pense nisso. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, o santuário de Deus é o lugar onde podemos encontrar abrigo e apoio. Deus defende os órfãos e viúvas e fortalece o seu povo a partir desse lugar sagrado. Como diz o Salmo 50, verso 2, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Ali os justos juízos de Deus são proclamados e as suas bênçãos são derramadas sobre o povo. Agora, uma coisa interessante sobre o santuário é que sua segurança vai além de qualquer lugar do mundo. Não é um edifício que oferece proteção, mas é a presença de Deus que habita ali. E quando falamos de Monte Sião, onde o Senhor habitava, percebemos que, embora fosse uma colina comum, física, era considerado superior a outros montes por causa da presença de Deus. Isso pode ser visto no Salmo 68, pode ser visto em Isaías capítulo 2. Em Hebreus 4, versos 15 e 16, é dito que temos um sumo sacerdote, Jesus, que se compadece de nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Isso nos encoraja a nos aproximarmos com confiança do trono da graça, onde encontraremos certamente misericórdia e ajuda nos momentos difíceis da nossa vida. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Significa que nós temos acesso direto a Deus, o nosso refúgio e defensor em todas as situações da vida. O santuário é onde encontramos a presença de Deus e é lá que nós somos fortalecidos e abençoados. Bem, eu espero que essa lição sobre o auxílio que vem do santuário enriqueça a sua fé e inspire você a buscar sempre esse lugar sagrado de encontro com Deus. Lembre-se que em Jesus temos um sumo sacerdote que entende as nossas lutas e está pronto para nos ajudar. Chegamos ao fim do nosso estudo semanal. Sexta-feira temos o estudo adicional. Vamos considerar algumas coisas hoje. Deus pode fazer coisas grandiosas por aqueles que confiam nele. Essa é uma grande verdade. Muitas vezes a nossa fé não é tão forte porque dependemos demais da nossa própria sabedoria em vez de dar espaço para Deus mostrar o seu poder em nosso favor. Imagine se, ao confiar plenamente nele e obedecer fielmente, se nós vivêssemos, se nós pudéssemos perceber Deus agir maravilhosamente em nossa vida, especialmente nas emergências, isso realmente faria diferença na nossa vida. Mas às vezes os salmos nos conduzem a questões que são desafiadoras. Às vezes eles falam de promessas que parecem que não se encaixam na nossa realidade. E isso pode ser muito difícil de aceitar. Nessas horas precisamos aprender a confiar ainda mais na bondade de Deus que foi revelada na cruz. A cruz é a maior demonstração do amor e da fidelidade de Deus. E tem um ponto muito importante aqui. Cuidado para não usar os salmos para promover falsas esperanças. Lembre-se do que Jesus disse quando Satanás usou o Salmo 91 de forma errada. Lança-te daqui abaixo e aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Satanás usou esse salmo. Isso não significa garantia de proteção em qualquer circunstância. Confiar em Deus não é o mesmo que tentá-lo ou pedir algo que vá contra a sua vontade. As maiores vitórias da nossa vida não vêm de talento, de educação, de riqueza, ou de favores humanos. As verdadeiras vitórias são conquistadas na presença de Deus, quando uma fé genuína se agarra ao poder do Todo-Poderoso. Os Salmos nos ensinam que confiar em Deus é sobre entender quem Ele é e o que Ele pode fazer. Não é sobre pedir milagres a todo momento, mas sobre saber que em todas as situações Deus está conosco, nos guiando e nos fortalecendo. E isso envolve, às vezes, não receber o milagre que buscamos ou não receber a bênção que pedimos. Bem, quero finalizar a lição de hoje, estudo dessa semana, com essa palavra de motivação e confiança para você.
Vamos buscar a Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é nosso refúgio e força, e que as maiores vitórias são aquelas conquistadas em Sua presença. Que Deus abençoe você ricamente. A gente se vê amanhã para darmos início a uma nova semana de estudos da Escola Sabatina. Um grande abraço, até amanhã.